noite, amigos que nos acompanham através das nossas redes sociais. Mais uma quarta-feira, estamos juntos novamente para meditarmos um pouco na palavra do Senhor durante esses 15 minutos. Pedimos a você que nos acompanha que, se você puder colocar a cidade de onde você está nos assistindo, nos acompanhando, será um prazer para nós, pois assim nos diz onde nós estamos chegando, ok? Nós vamos abrir nossas Bíblias para o livro de Zacarias, capítulo 3, versículos 8 e 9. Zacarias, capítulo 3, versículos 8 e 9, e assim diz as Sagradas Escrituras: Ouve, pois, Josué, sumo sacerdote, tu e os teus companheiros que se assentam diante de ti, porque são homens de presságio, eis que eu farei vir o meu servo, o renovo. Porque eis aqui a pedra que pus diante de Josué, sob esta pedra única estão 7 olhos, eis que eu lavarei a sua escultura, diz o Senhor dos Exércitos, e tirarei a iniquidade dessa terra num só dia. Nós agradecemos a Deus, vamos orar. Pai, a tua palavra foi lida, agora pedimos tua graça e misericórdia de nos ajudar a falar através do teu servo a todos quantos vão ouvir a tua palavra, que ela chegue de encontro às suas necessidades e possa haver conversões de almas para o teu reino, também reconciliações e consagrações de vidas. Te agradecemos, no nome santo de Jesus, teu amado Filho, de hoje para sempre. Amém. Nós estamos chegando quase ao final do Velho Testamento, o livro de Zacarias, o penúltimo livro, e sempre os profetas falando que Jesus é o Messias, né? Então, o que Zacarias nos revela? Vamos ouvir um pouco das revelações de Zacarias. Na quarta-feira seguinte nós terminaremos com as revelações de Zacarias, ok? O que Zacarias nos revela? Primeiro, revela que Jesus é o Messias, o renovo. Renovo quer dizer filho, tá? O filho. E é o Filho de Deus. Jesus, que é a pedra fundamental e o verdadeiro templo onde o pecado humano será tirado. Então, Jesus é o Messias e ele também é a pedra fundamental e o verdadeiro templo onde o pecado humano será tirado. Está falando aqui do futuro, né? Então, Cristo, Jesus, ele é o Messias. Isso também para que os judeus aprendessem. Os israelitas têm que aprenderem que Jesus é o Messias. Essa mensagem é para hoje, para que todos entendam que ele é o Filho de Deus. Esse renovo, como disse o Zacarias, é o renovo Filho de Deus. Ele é o verdadeiro. E Jesus disse que ele é a verdade, ele é a vida. Então ele é o verdadeiro Filho de Deus único. Porque Deus, ele em Cristo Jesus se revelou a nós neste mundo, ali na cruz do Calvário. Então Jesus, ele é também o sumo sacerdote e o rei da glória que será adorado na terra. Zacarias capítulo 6, versículo 11 a 13, ele fala disso. Jesus é também o sumo sacerdote. Lembrando que Jesus ele foi sacerdote, sumo sacerdote, rei e profeta, né? Então, ele, como sumo sacerdote, ele se ofereceu a si mesmo. Ele fez o sacrifício porque ele era a oferta e ele se ofereceu a si mesmo em favor de todos. Mas também ele é rei, né? Ele é rei, o rei da glória. E ele será adorado na terra. Isto Zacarias está falando no futuro ainda, no milênio, onde Cristo será adorado como rei. E assim é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então, ele é esse qual Deus aprovou, Deus preparou, e um dia ele vai estar diante de todos, para que todos o vejam, quem realmente ele é, quem é o Filho de Deus. E aqueles que não acreditam hoje em Cristo Jesus, vão olhar
e vão vê-lo pessoalmente. Para muitos é tarde demais, né? Isto aqui vai acontecer também no milênio. Jesus sendo como o renovo. Zacarias aponta para o Messias, né? O renovo aqui aponta para o Messias, de quem o Zacarias está falando, o profeta. Em Zacarias capítulo 6, versículo 12 e 13, Zacarias ele diz assim, vamos olhar aqui rapidamente para capítulo 6, versículos 12 e 13, Zacarias diz assim, ó: e diz-lhe, assim diz o Senhor dos Exércitos, eis aqui o homem cujo nome é renovo, ele brotará do seu lugar e edificará o templo do Senhor, e ele mesmo edificará o templo do Senhor, e será revestido de glória, assentar-se-á no seu trono, e dominará, e será sacerdote no seu trono, e reinará perfeita união entre ambos os ofícios. Então veja o que nos diz a palavra do Senhor. Ele é o renovo, né? O Messias, qual Zacarias está falando. E nos diz também o profeta Zacarias que esse aqui, ele é que pode único perdoar também. Vamos olhar assim e ver o pecado do homem, né? Então ele mostra a ascensão de Cristo a partir de uma origem humilde, né? Está mostrando aqui a ascensão de Cristo, como ele veio. Ele veio de uma origem humilde, ele andou a cavalo, de burro, essas coisas todinhas, e ele é o rei, né? Ele veio de uma origem humilde. Então Cristo, ele é a pedra, essa pedra. Mas que pedra é essa? É uma pedra preciosa, é uma pedra fundamental com 7 olhos, né? É uma pedra preciosa. Não precisa ser lapidada pelos homens, não precisa ser ajeitada, consertada ou melhorada pelos homens. A sua glória, o seu brilho é o mesmo, nunca perderá. E nos diz assim as sagradas escrituras, essa pedra, ele tem os 7 olhos. 7 olhos significa a sua onisciência e a inteligência dele infinita, como diz em Zacarias 4 e 10, pois quem despreza o dia dos humildes começos, esse alegrar-se-á vendo o prumo na mão de Zorobabel. Aqueles 7 olhos são os 7 olhos do Senhor que percorrem toda a terra. Então ele está falando aqui os 7 olhos da onisciência de Cristo e também de sua inteligência infinita. Ele é soberano, ele sabe de todas as coisas. Nada pode pegar Cristo de surpresa, nada, porque ele sabe de todas as coisas. E ele tirará a iniquidade, né, dessa terra. E ele ainda diz que é num só dia. Isso está simbolizando pela tirada das vestes sujas aqui do sacerdote, ele falando aqui no versículo 4. E ele diz assim algo muito importante, quando ele diz: então perguntei ao anjo que falava comigo, meu Senhor, o que é isto? Deixa eu ver aqui. Então, o Zacarias, ele nos diz algo aqui muito importante, do capítulo 3, vamos olhar para o capítulo 3, versículo 4. Tomou este a palavra e disse aos que estavam diante dele: tirai-lhe as vestes sujas. Então, ele está mostrando aqui que ele tirará o pecado. Então, Cristo, ele fará isso, ele tirará a iniquidade dessa terra, num só dia, simbolizando pela tirada das vestes, e fala sobre o dia futuro em que a nação será purificada e perdoada. Então ele está falando aqui em relação à nação israelita, da qual terá o seu pecado perdoado, lá no milênio, no futuro, Israel vai passar pela tribulação, e onde vai se converter será purificado, então será perdoado. E a Bíblia nos diz aqui, então, por meio dessa provisão redentora de Cristo, essa provisão redentora de Cristo foi lá na cruz do Calvário. Então Israel, todo o seu perdão, ainda lá do futuro, quando Israel vai reconhecer a Jesus como o Messias, do Filho de Deus, está baseada também a sua redenção no sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Foi a redenção de Cristo, a nossa redenção,
que ele pagou o preço alto naquela cruz, para que nós tivéssemos perdão dos nossos pecados. Mas também Jesus entrou em Jerusalém como Salvador, pobre e humilde. Jesus, ele entrou em Jerusalém como Salvador pobre e humilde. Ele foi montado no cavalo, ou no jumento. Aqui na nossa terra, dificilmente nós falamos de jumentos, andando em jumentos, somente a cavalo, Então, Cristo, ele entrou em Jerusalém montado em um jumentinho e foi abandonado pelas suas ovelhas. Então, Cristo foi abandonado por suas ovelhas. Que ovelhas eram essas? Os israelitas, os judeus. Abandonaram o mestre, não quiseram saber de Cristo. Mas você vai olhar que eles elogiavam a Cristo em tudo, com a boca, só de boca, mas de coração tão longe. Então ele foi avaliado por 30 moedas de prata. Jesus foi avaliado por 30 moedas de prata, as quais foram desprezadas depois. Veja bem, está em Zacarias 9:9, nós vimos no Novo Testamento que Cristo foi vendido por 30 moedas, Como é difícil. Você olha assim, tudo o que ele fez, quem ele era, ele foi avaliado em 30 moedas de prata. E pagou um preço alto por cada pessoa, por mim e por você. O versículo 9, ele fala da primeira vinda de Cristo, e o versículo 10 fala da segunda vinda. O versículo 9 está falando da primeira vinda de Cristo, e o versículo 10, ele vai falar aqui da segunda vinda de Cristo. Tudo o que ainda há de acontecer. Então, a era da igreja, para os profetas, era um mistério oculto. Está lá em Efésios capítulo 3, versículo de 1 a 9. Por isso Zacarias não está falando diretamente para a igreja, mas porque isso para eles era algo oculto, era um mistério. E Paulo diz que esse mistério lá do Velho Testamento foi revelado a ele. E que mistério era esse? A igreja era o novo Israel de Cristo, formado de judeus e gentios. Formava esse novo povo de Deus. Então Deus deixa de trabalhar com Israel e passa a trabalhar agora com a igreja. É a dispensação da igreja, porque a igreja não é Israel, Israel não é a igreja. Deus vai voltar a trabalhar com os israelitas lá na tribulação. Sim, Ele vai trabalhar. A Bíblia também, e isso aqui nos mostra que a profecia sobre Jesus, a qual Zacarias cita, cumpriu-se na entrada triunfal de Cristo em Jerusalém. Tudo o que Zacarias tem falado cumpriu-se na entrada triunfal de Jesus lá em Jerusalém. E no João capítulo 12, versículo 12 a 16, Cristo é visto como o rei, como justo e como que traz salvação, e também como que é humilde. Rei, soberano Senhor, Ele é o Rei dos reis, está acima de todos os reis. Justo, Ele é justo e que justifica, Ele não tem nenhum pecado. E Ele traz salvação. Quando Ele veio, Ele trouxe salvação para aqueles que não tinham salvação, que não tinham esperança de vida eterna. Então Ele é humilde. Ele disse que vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que eu sou humilde e manso de coração. Por isso que Ele esteve naquela cruz do Calvário ali, tão humildemente, sofrendo por todos, sofrendo coisas que Ele não merecia sofrer, sofrendo em nosso lugar, trazendo salvação, para que as pessoas voltassem para Ele, voltassem a ter comunhão com Ele. Paulo diz que Deus em Cristo estava reconciliando o mundo com Ele. Então o Messias, o Filho de Deus, que Zacarias nos mostra que um dia Ele vai voltar, e um dia Ele vai estar na presença de todos, e todos diante dEle vão vê-lo, Ele como Rei, que governará esse mundo, e onde não haverá guerra, por 1000 anos. Mas o Zacarias também nos diz que Ele é o Salvador do mundo, Ele vem trazendo salvação. Jesus, Ele veio, morreu em uma cruz, Ele ressuscitou, terceiro dia, e Ele também, nesse terceiro dia, que Ele ressuscitou, ali Ele dobrado, ali estava mostrando a nossa vitória, nele a nossa esperança. E todo aquele que confessa a Ele como Senhor e Salvador de sua vida, tem essa esperança, uma esperança eterna, uma vida eterna, porque Jesus é essa vida. Se você ainda não tem,
confessa teu pecado a Jesus Cristo e recebe como Senhor e Salvador de sua vida, porque Ele vai voltar, sim, Ele vai voltar. Ele tem essa esperança, Ele é a esperança de todos. Cristo é a única esperança, o Messias, o Filho de Deus, o renovo. Amém. Pai, a tua palavra foi falada, agora abre os corações, ó Deus, para que todos entendam a tua mensagem, o teu objetivo. Cristo Jesus, o Filho de Deus, teu Filho amado que morreu em nosso lugar, para nos redimir de nossos pecados e nos trazer de volta à comunhão contigo. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém.